falar em Roboão, fique até o final desse vídeo para descobrir quem ele foi e o que nós podemos aprender com ele. Bom, na história de hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do livro de 1 Reis. Roboão, ele era filho de Salomão, então ele foi o quarto rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois Davi, Salomão e Roboão. Logo que Roboão começou a governar, o povo fez um pedido a ele, que está lá no versículo 4 desse capítulo. O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Ou seja, o povo pediu para que ele tivesse uma mão mais leve em relação ao povo e assim o povo serviria a Roboão. Roboão então não deu uma resposta e disse para o povo voltar daqui 3 dias. Então, pensando em como responder essa pergunta, Roboão então foi pedir conselho a algumas pessoas e ele começou se aconselhando com os anciãos que já conheciam o seu pai na época que ele estava vivo e governava. Então, os anciãos disseram o seguinte a ele, lá no versículo 7. Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Então o conselho dos anciãos foi para que Roboão fosse amável com o povo e servisse ao povo como é a função de um rei, governar e servir e ajudar o povo. Porém, diz no versículo seguinte que Roboão desprezou o conselho dos anciãos. Então ele foi se consultar, pedir conselhos ao segundo grupo que nós veremos hoje, que foram aos jovens. Esses jovens tinham crescido com ele, então provavelmente eram ali seus amigos de infância. E olha o que os jovens disseram para ele. Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Os jovens então deram esse conselho a ele: olha, não dá ouvido para esse povo não, esse povo tá querendo moleza demais, fala pro povo que você vai ser mais pesado ainda do que o seu pai já foi. E quem vocês acham que Roboão acabou ouvindo no final das contas? Lá no versículo 14 vai dizer o que ele disse ao povo então, passados os 3 dias. Meu pai lhes impôs um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Ou seja, ele deu ouvido aos jovens, aqueles que tinham crescido com ele. E nós vamos ver se com isso ele chegou a um bom lugar, ele teve bons resultados ou não. Bom, como o povo percebeu que Roboão não queria dar atenção ao pedido do povo, eles se revoltaram contra Roboão. No versículo 16 está escrito que eles disseram: que parte temos nós em Davi? Não temos herança nos filhos de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Isso que o povo falou significava que eles não seguiriam mais a Roboão, porque Roboão era da descendência de Davi. Então eles passaram a seguir Jeroboão. E aí vai dizer isso lá no versículo 20. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Por fim, Roboão ficou reinando sobre apenas 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim. E ficou sendo chamado como rei de Judá e também todos os que sucederam ele. E Jeroboão ficou como rei de Israel, que eram todas as outras 10 tribos. Então, o que nós podemos aprender com a vida de Roboão? O principal é a quem nós temos dado ouvidos. Nós temos escutado sábios conselhos ou temos escutado aquilo que nós queremos ouvir? Às vezes nós trocamos conselhos de pessoas que querem nos ajudar, talvez mesmo que por meio de uma repreensão, e damos ouvidos àquelas pessoas que querem só nos agradar, falar o que nós já queríamos ouvir e nos instruir de uma forma ruim. Aqui Roboão deu ouvido aos jovens, às pessoas que tinham crescido com ele. O problema aqui não é em relação à idade, mas em relação à falta de sabedoria das pessoas a quem ele deu ouvido. Em vez dele ouvir pessoas que já estavam no governo do seu pai, que já tinham mais experiência e que poderiam instruí-lo melhor, ele foi dar ouvidos aos seus amigos que não estavam muito interessados em agradar ao povo. E com isso, das 12 tribos que ele tinha, ele perdeu 10.
Deus só não tirou de Roboão as 12 tribos por amor a Davi, porque se dependesse de Roboão, ele acabaria ficando sem reinado nenhum. Outra coisa que nós podemos aprender também é com quem nós temos andado. O problema aqui, como eu falei, não era que ele ouviu pessoas jovens, mas que ele ouviu pessoas jovens sem sabedoria. Ele ouviu pessoas que cresceram com ele e que talvez não tinham o interesse que deveriam ter para agradar ao Senhor e para realmente ajudar ao povo. Eles estavam com a mentalidade completamente errada. E foi logo a eles que Roboão foi dar ouvidos. Porque era com eles que Roboão andava, era eles que falariam algo que agradaria ele. Com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas que te instruam a fazer o bem, ou você tem andado com pessoas que te instruam a fazer o mal, a fazer aquilo que não agrada ao Senhor? Com certeza, assim como Roboão teve, se nós ouvirmos as pessoas erradas e andarmos com as pessoas erradas, isso não nos levará a um bom resultado. E sobre a vida de Roboão não foi apenas isso. Lá em 2 Crônicas 12:14 vai falar sobre a vida de Roboão. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Reis e Crônicas vão contar um pouquinho mais ainda sobre a vida de Roboão. Mas nessa história, nesse início do seu reinado, nós já vemos que ele não estava com o coração disposto a agradar a Deus, assim como Davi teve. E por isso ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos aprender com Roboão, mas não fazer como ele. Vamos justamente fazer o contrário, para termos resultados contrários também. Para agradarmos o coração de Deus, principalmente, independente do que a gente ganha ou perca, a realidade não é sobre isso. A realidade é sobre agradar ou não o coração de Deus. E Roboão não teve sucesso nisso. Vamos fazer o oposto dele. Ouvir pessoas sábias, ouvir pessoas que falam através da palavra de Deus e que nos aconselham biblicamente. E deixar de lado aquelas amizades que não nos levam a um bom caminho. Podemos até andar com essas pessoas para influenciá-las, mas se essas pessoas estão te influenciando a fazer o que é mal, não ande com elas e não ouça o que elas têm a te dizer e a te instruir. Ouça a voz do Senhor e ouça pessoas que são direcionadas por Ele também. Se você gostou dessa história, me diz aqui nos comentários. Eu tenho vontade de trazer outras histórias assim aqui no canal também. Eu acho muito interessante essas histórias do Antigo Testamento. Como que nós podemos aprender com reis, com profetas e com outras vidas no Antigo Testamento, com outras histórias. Então, se você gostou, me avise aqui para eu trazer mais. Eu espero que Deus abençoe a sua semana e que você filtre as pessoas que você tem dado ouvidos e seguido os seus conselhos. Eu te encontro aqui na semana que vem.